Alguém pode me confirmar? Transformações do Estado contemporâneo? Está disponível, né? Então, nós vamos trabalhar com esse texto, ele vai retomar da parte que nós paralisamos na aula anterior, fazendo um retrospecto, uma correlação do direito econômico com a figura da transformação do Estado contemporâneo. Esse texto foi extraído da obra de Fernando R. Aguilar, Direito Econômico, da editora Saraiva. Eu fiz as referências e eu extraí o texto dele e a gente vai trabalhar com ele. São 14 horas e 6 minutos, portanto, eu vou iniciar. Quero que vocês me acompanhem. Qualquer dúvida, por favor, me indiquem para mim dar o esclarecimento que for necessário, tá? Que a gente tem um curto tempo, a gente vai avançando. Foi passado para vocês também uma tarefa, né? Vocês estão desenvolvendo. Já vou desenvolver a outra tarefa, já com base nesse conteúdo que a gente vai passar para vocês, esse texto, esse livro-texto. Então, extraído da obra citada na apresentação, as transformações do Estado contemporâneo são multifacetadas, há movimentos simultâneos de transformação. Há um processo de transformação do Estado em face às instituições internas e de outras que lhe são princípios externos. Então, toda essa mutação, esse desenvolvimento, essa dinâmica, ela acaba interferindo, ela vai construir o direito econômico. Ele vai se entranhar e a gente vai ter a oportunidade de ver as suas origens que vêm lá de Roma antiga até os dias presentes. Eu vou pedir licença, que à medida que o pessoal chegando, eu vou parando e entrando, autorizando a entrada. Então, os 8 que entraram, 9, por favor, não deixem de colocar a presença no chat do tópico 12 da plataforma. É ali que eu vou considerar a presença e, ao final, vou chamá-los. Então, damos sequência. Então, não é possível classificar, contudo, as transformações influenciadas por fatores externos e fatores internos. A qualidade dessas transformações aponta no sentido que são muito fortes os laços e fatores a ponto de tornar inviável a tentativa de separá-los enfaticamente. O desenvolvimento da história vai mostrar que os fatores externos estão cada vez mais presentes no âmbito interno, fundindo-se e amalgando-se de forma complexa. Mesmo assim, é possível admitir 2 grandes hipóteses de transformação do Estado contemporâneo, dependendo da ênfase que se atribua ao ângulo interno ou externo. No ângulo interno, o Estado se vê constrangido a rever suas relações com a sociedade, com os interesses privados, coletivos e difusos, temidos por crises políticas e pela falta de capacidade financeira e de características do processo econômico. Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto produziu estudo referencial sobre esse tema em sua obra de regulação estatal e interesses públicos. Esse texto já está à disposição de vocês na plataforma, está no formato de PowerPoint. Aponta a inevitabilidade que se repensarem os conceitos jurídicos e políticos sobre o direito público, diante da alteração que se põe em xeque as fundações sobre que se assenta. Demonstra claramente que os princípios da supremacia do interesse público, do bem comum, além do interesse público como universal, absoluto e singular, se tornaram inviáveis com as transformações da história recente. Esse ângulo de abordagem estará presente em vários pontos desse trabalho, considerando a norma de repercussão que trazem para o direito econômico. O Estado também se viu submetido a uma série de transformações do ponto de vista de relações com o exterior, com as demais nações, com as instituições multilaterais e supranacionais.
ele sempre será um enfoque privilegiado desse estudo. A passagem do Estado-nação para o estado de relações supranacionais, talvez a transformação política mundial mais importante do nosso tempo, seja a progressiva passagem do sistema político Estado-nação para um Estado sujeito a injunções internacionais, institucionalizada e não institucionalizada. O Estado-nação resultou das transformações históricas que marcaram a passagem da era medieval para a era moderna. Progressivamente, porém, as pressões políticas e econômicas internacionais foram afetando suas características principais, como a ideia de soberania e da ideia de independência política. Instante, por favor. As sucessivas guerras passaram a exigir novas formas de relacionamento entre os países, dando origem a organismos internacionais capazes de influir direta e indiretamente sobre a vida deles. Alguns países já passaram da etapa de Estado como mero sujeito de relações intergovernamentais e desenvolveram relações de caráter supranacional, uma das, vamos dizer, as principais etapas dessa transformação. A primeira fase do Estado-nação, a ideia de Estado-nação é uma concepção dada da era moderna. Tem sua origem na consolidação do fim do regime feudal na Europa, em que o poder político se encontrava territorialmente fragmentado entre senhores de domínios rurais. O mundo feudal havia imposto ao profundo distanciamento cultural, econômico e linguístico entre diversas populações. Dominadas durante séculos pelos romanos, os povos bárbaros haviam se mesclado às populações já estabelecidas, impregnando-as de sua cultura e de seu padrão civilizatório. Esse distanciamento e a miscigenação propiciaram as condições mais favoráveis para fazer a Europa um espaço amplamente diversificado cultural e etnicamente. As incontáveis línguas e dialetos falados até hoje nesse continente têm muito a ver com essas condições. Quando as instituições feudais começaram a enfraquecer, as cidades reviveram na Europa, impulsionadas pelas crises internas dos feudos, pelo interesse dos próprios senhores feudais e o ressurgimento do comércio. Essa distância cultural começou a ser diminuída. Então, só lembrando, nós, lá nos nossos conceitos de economia no primeiro bimestre, a origem do capitalismo, nós vimos que a mudança da condição de artesãos para comerciantes, de comerciantes para banqueiros, de banqueiros para industriais. Nós vamos ver, ao longo dessa narrativa aqui, desse trabalho, essa evolução do capital e essa repercussão sobre o Estado, principalmente sobre a população. Havia uma população dispersa, ela acaba se concentrando em pequenos núcleos povoados que vão gerar cidades. Esses povoados, em função do comércio, das rotas comerciais, ela também ganha um novo despertar de população, e nós vamos sair do feudalismo e vamos ingressar na questão do Estado absoluto. E é isso que a gente está comentando aqui. Então, as incontáveis línguas e dialetos falados ainda continuam até hoje, tem muito a ver com suas condições. Quando as instituições feudais começaram a enfraquecer e as cidades reviveram na Europa, impulsionadas pelas crises internas dos feudos, pelos interesses dos próprios senhores feudais e o ressurgimento do comércio. Essa distância cultural começou a ser reduzida. A longa transição entre o feudalismo e o absolutismo resultou na valorização do poder central, na cristalização paulatina de uma unidade nacional. O pensador político, o historiador Quentin Skinner, destaca nesse sentido que os principais elementos de um conceito reconhecidamente moderno de Estado foram gradualmente adquiridos. A mudança fundamental foi quando a ideia de que o governante mantinha seu Estado, significando suas posses, seus interesses pessoais. Ela cedeu lugar à ideia de que uma ordem jurídica e constitucional, a do Estado, que o governante tem o dever de manter.
Um efeito dessa transformação foi que o poder do Estado, não do governante, veio a ser concebido com a base do governo. Essa passagem fundamental Skinner situa entre os séculos XIII e XVI. Haroldo Berman, um notável livro denominado Law and the Revolution, né, Lei e Revolução, aponta dois elementos de fundamental importância para o desencadeamento desse processo de transformação. A redescoberta, após longo período de desaparecimento em Bolonha, no final do século XI, do Corpus Juris Civilis, deixado por Justiniano. É uma obra, né, onde estava associada à idealização do Império Romano como unidade de governo modelar, em ver a compilação do direito romano uma aura mítica. A ausência das leis escritas regulares, estáveis e públicas transformou a codificação romana não apenas num objeto de desejo cultural, mas acabou dando origem às primeiras universidades europeias, mas também à adoção espontânea, surpreendente aos olhos de hoje, como direito em vigor em vários países europeus, inclusive na Inglaterra. Outro elemento fundamental da transformação, o papel foi a igreja, o papel da igreja. As relações entre os governantes e o clero sempre foram ambíguas na Idade Média. O Papa Stefano II atravessou os Alpes a cavalo em pleno inverno para pedir o apoio de Pepino, o Breve, para reconquistar a Lombardia, no século VIII, mais precisamente 6 de janeiro de 754. Por um lado, se Pepino se fez sagrar pela segunda vez rei dos francos, pelas mãos do sumo pontífice Saint-Denis, por outro lado, comprometeu-se a reconquistar o norte da Itália. Então, a França, né, e aqui você está falando da Lombardia também na Itália. O governo franco entregou solenemente, anos após, as chaves de 22 cidades lombardas ao Papa do Vaticano, no altar de São Pedro. Para o domínio temporal, isso significou a origem do direito divino dos reis da França. Para a Igreja, foi a origem de um Estado pontifical que perdurou até a unificação da Itália nos idos de 1870. Então, praticamente aqui um milênio, né? Um milênio, 1.100 anos de sequência. A ideia de Estado como corpo tem na Igreja seus antecedentes, aponta Ernesto Quantzweig. Mas ainda foi com base nos procedimentos de controle de bens detidos pelos fiéis da Igreja que se inspirou o Estado para desenvolver a sua técnica de tributação, indispensável para o florescimento do Estado como poder de fato. Mas, em outros momentos, houve graves conflitos entre a Igreja e os governantes seculares. A principal delas foi chamada Quarela das Investiduras, opondo o Papa Gregório VII a Henrique IV, rei germânico, no século XI, e que resultou em humilhação pública do rei e credenciou o Papa a uma reforma profunda na Igreja Católica. A reforma gregoriana afirmava que o Papa estava acima do poder temporal e tinha a função de liberar o poder do mal. Gregório editou em 1075 o Dictatus Pater, criando não apenas uma lei constitutiva da Igreja Católica Romana, mas um verdadeiro aparato organizacional para os ministérios, chancelarias e rudimentar a burocracia, promovendo uma centralização do governo da Igreja, com o famoso decreto de Graciano, dos monges da Bolonha, cria-se um verdadeiro direito público codificado e acessível a toda a comunidade. Então, aqui é um destaque nesse período que há uma reforma na Igreja e que essa reforma acaba tendo um referencial para as demais organizações em sequência. Né? Essa estrutura hierárquica e centralizada servirá de protótipo ao Estado moderno, que vai servir de modelo, né, para o novo Estado. Assim, um quadro geral da construção do Estado moderno que se nutre da crise do feudalismo, causada pelo renascimento cultural e econômico das cidades, ora providas de centros de reflexão acadêmica e servindo como entroncamento de rotas comerciais restabelecidas. Aqui eu faço um parêntese do que nós vimos no mercantilismo, né, os efeitos que ele causou na sociedade de então. São 7 ou 8 grandes transformações que repercutem e consolidam um Estado moderno. Peço aos senhores que ingressaram recentemente, façam um registro
da presença no chat do tópico 2 na plataforma. É lá que eu vou considerar o registro. E é assim que nós vamos mostrar na plataforma que estamos presentes. Muito bem. Dando sequência, o crescimento do comércio, como anota Gianfranco Poggi, reclama a unificação de pesos e medidas de rotas confiáveis a salvo de bandidos, né, salteadores, uniformidade linguística, uma língua comum, padrões jurídicos estáveis e previsíveis, o que daria segurança jurídica. Nada disso pode ser feito sem uma articulação centralizadora, sem um ente poderoso o suficiente para uniformizar o direito dentro de um território, sem, enfim, um Estado sem sentido moderno. Então, ele tem uma unificação de pesos e medidas, rotas confiáveis a salvo, seguras de bandidos, de salteadores, uma uniformidade da língua, uma língua única, próxima, e padrões jurídicos estáveis e previsíveis, com as regras, normas contratuais, normas de comércio, né? Tudo isso precisava ter. Então, quem ia impor essas condições? Só um forte governo. Resumidamente, o processo de transição compreende a perda relativa da unidade política, territorial e cultural decorrente do predomínio romano. Passa por uma intensa fragmentação no longo período dos povos bárbaros. Então, você tinha um controle dos romanos, aí veio a invasão bárbara, né, os alemães, os vikings, aquela turma toda, fez a fragmentação, criou o feudalismo, cada cidade tinha seu castelo, os castelos tinham seus servos, cada um tinha sua língua, e com isso foi fragmentando, diminuindo. Só retoma o processo de centralização quando essas unidades individualizadas, denominadas de estados, essa transição se faz primeiro o fortalecimento das cidades e estados. Pode parecer inacreditável aos olhos de pessoas que vivem no século XXI, mas a grande força política e econômica dos séculos XII, XIII, XIV e XV residia em cidades com poucas dezenas de milhares de habitantes. A minúscula Veneza, do século XIII, havia dominado Constantinopla, que era a capital, né, do Império Romano no Oriente, e a maior parte das ilhas gregas, e somente no século XIV, veio a contar com 100 mil habitantes. Bruges, então, nos Países Baixos, Holanda, tornou-se um poderoso centro industrial comercial na dimensão europeia pela mesma época, sendo que contava com 35 mil habitantes, isso em 1320. Antuérpia, capital do século XVI, apenas alcança uma centena de milhares de habitantes por volta de 1560. Então, essa dimensão espacial, vou chamar assim, da dimensão de habitantes por quilômetro, é importante a gente ter a noção, mas por que isso? Porque a concentração da população era no meio rural, a atividade econômica era rural, a atividade nas cidades era pouca, diminuta, ela começa a crescer na medida que surge a questão da manufatura e a questão comercial. Antes, não. Tá? Muito bem. Posteriormente, você tem Gênova, que dominou o comércio europeu entre 1557 e 1627. Esses fatos não parecem verdadeiras proezas, mas somente podem ser compreendidos devido à ausência de concorrência por parte dos Estados unificados nos moldes que hoje conhecemos. Grandes polêmicas territoriais, políticas e, sobretudo, econômicas. Se ainda não abundavam Estados nacionais, muito menos claramente se manifestavam no mercado nacional. A circulação de mercadorias e de pessoas era interrompida por um bom número de pedágios, direitos que eram cobrados pelos proprietários das terras para tolerar a passagem dos viajantes. Então, vocês imaginem, cada trecho tem muitos pedágios, que era a forma de gerar renda através dos impostos. Essas verdadeiras alfândegas internas somente serão abolidas em larga escala a partir do século XVIII. Os estados que primeiro lograram unificar-se, consolidar como unidade territorial e política foram os que primeiro criam condições para se lançarem na corrida colonial. Já a partir do século XV, monarcas ávidos de grandezas, de riquezas, né, lutando pela supremacia, mercadores e banqueiros encorajados pelo enriquecimento, são as forças que promoverão o comércio,
as conquistas e as guerras que sistematizarão a pilhagem, organizarão o tráfico de escravos, prenderão os vagabundos para obrigá-los a trabalhar. O processo unificado se beneficiou do fortalecimento da figura do rei, mas, no seu devido tempo, o poder monárquico viria a ser objeto de combate frontal pela burguesia. A Revolução Francesa de 1789 foi expressiva nos tempos de organização do Estado. Observe que a gente está construindo a figura do Estado, nós estamos recuperando informações que vocês já viram anteriormente. A figura aqui do burguês, o burguês é o capitalismo, né? É a manifestação do capitalista que vem evoluindo. Ele era artesão, repetindo, passou comerciante, passou a ser banqueiro e vem agora, por volta de 1780, 1800, na forma de industrial, onde vai acontecer a Revolução Industrial, juntamente com as revoluções de independência, tanto a francesa como a americana. E isso contamina todo o hemisfério da América e também a Europa. Como toda revolução, ela significou uma busca da ruptura com o passado, mas também patenteou uma continuidade de muitos aspectos da evolução política. Buscou romper ao atacar os requisitos feudais e absolutistas da organização política, como diferenciação de tratamento da função de origem, a concessão de privilégios a nobres bem-nascidos. Então, ela rompeu com isso, com esses resquícios, com essas práticas, com esses costumes. A limitação da liberdade individual, a restrição do livre comércio, né? Então, as guias de corporações de ofício dominavam por séculos a organização produtiva e mercantil, além do fato dos comerciantes serem tratados como uma casta inferior socialmente. Nós vimos lá nas correntes da economia, né? Você via a figura que era privilegiada, a classe dominante, que eram os donos de terras, nobres, e o comerciante, o artesão era desprezado e era quem gerava a renda. Então, isso tudo vai gerando uma motivação para a litigerância, né? Bater o conflito. Foram decorrentes de valores da Revolução Francesa, igualmente, a submissão do poder governamental ao império da lei, a criação do Estado de Direito, de garantia de respeito ao cidadão, da independência dos poderes e da legitimação dos governantes. Mas a Revolução Francesa não combateu a tendência à progressiva unificação do poder dos Estados, que já se manifestava desde o período absolutista. Essa unificação permaneceu como uma tendência generalizada no mundo ocidental. Constituía-se uma nova forma de organização do Estado, o Estado moderno. Em torno do rei, forjou-se a unidade nacional contra a feudalidade, mas também contra outros reis, uma terrível sucessão de guerras. A classe ascendente, para se desenvolver, obriga-se sob a autoridade real contra a nobreza. Ela utilizava de ideias mercantilistas para a promoção de seus próprios interesses. Antes, as frações mais fortes e mais avançadas adotavam ideias liberais. O que eram essas ideias mercantilistas? É a acumulação de riqueza, a qualquer custo. Né? Eu vou acumular metais preciosos, fazendo guerra, pilhagem, pirataria, traficando seres humanos, gerando os escravos. Então, no fim do século XVIII, afirma-se a ideia da noção da nação contra o rei. Era um processo histórico que não se materializava de modo uniforme e previsível. Bastava ver nos romances de Balzac, né, ambientados na França pós-revolucionária, que a nobreza e seus valores não tinham sido expurgados da vida pública e econômica, como poderia aparecer na descrição simplista do processo revolucionário e sangrento, e depois a monarquia e a corte. Então, aos poucos, e sem indas e vindas, foi se assentando um novo modelo de Estado, ao mesmo tempo em que se verificava a progressiva decantação das etnias e nacionalidades em espaços territoriais definidos. A segmentação aqui. Apesar de toda a diversidade cultural e linguística que se referimos anteriormente, nos séculos XIX e XX testemunhamos várias etapas de consolidação nacional. Assim como os terremotos são resultados de uma acomodação de camadas de superfície terrestre, gerando fricção sísmica e erupções vulcânicas, também houve grandes conflitos bélicos no processo de acomodação étnica e linguística da Europa. No século XIX foi um século de guerras sucessivas, na disputa por territórios e hegemonia regional, liderança regional, e na busca de alianças políticas poderosas.
Do mapa político europeu vigente no século XIX, pouco restou nos tempos atuais. O que se depreende com o processo de acomodação foi lento, tumultuoso e profundo. Inúmeras coligações foram construídas, desfeitas nesse período, e foi caracterizado por grandes impérios e ambiciosos imperadores. A centralização governamental e a unificação política são os fatos do século XIX. São ingredientes indispensáveis para a configuração do Estado moderno. O historiador Eric Robinson demonstra que a palavra nação, como sinônima de Estado, somente surge nos dicionários a partir do século XIX. Antes disso, era associada à localidade de nascimento. Na realidade, nas próprias ideias de unidade nacional e patriotismo, eram difíceis de imaginar nos séculos anteriores. Países importantes como a Itália e a Alemanha apenas tornam-se Estados unificados depois da primeira metade do século XIX. Então, em meados de março de 1861, sob a liderança de Cavour, foi proclamado o Reino da Itália, que se consolidou com a incorporação de Veneto, em 1866, e de Roma, em 1870. Em 18 de janeiro de 1871, foi proclamado por Bismarck o Império Alemão, na Sala dos Espelhos de Versalhes. O mesmo local onde seria assinado 48 anos depois, o acordo que impôs à Alemanha as mais duras consequências da derrota da Primeira Guerra Mundial. O Estado-nação é dado como um fato histórico da estruturação dos poderes constituídos num território definido e relativamente estável. Gente, então a gente vem com essa construção de história, dos fatos históricos, para entender a que ponto e identificar que o Estado, na configuração contemporânea, ele foi moldado ao longo de um bom tempo, ao longo dos 1000 anos anteriores, mas a sua consolidação ela é recente, é de 2 séculos, tá? A partir do final do século XIX até hoje o século XXI. Tá? Nós estamos com 150 anos, mais ou menos, nessas consolidações que são apontadas. Ele entende sua jurisdição de forma razoavelmente homogênea e é capaz de zelar, mediante o uso da força, a integridade e eficácia do seu ordenamento jurídico interno e externo. O mercado nacional acompanha esse fenômeno, a passagem de uma economia urbana para uma economia volumosa, amplamente estendida no espaço, territorializada, como às vezes se diz, e suficientemente coerente para que os governos possam, de certo modo, moldá-la e manobrá-la. Foi o que aconteceu com a Revolução Industrial. Você tinha o colonialismo, depois veio para a fase do imperialismo. Então, o mercantilismo é justamente a tomada de consciência dessa possibilidade de manobrar o conjunto da economia de um país, seja resumindo a busca do mercado nacional. Então, ele está querendo manobrar o conjunto da economia de um país. A consolidação do Estado Nacional acentuou o valor das ideias de território e soberania. Do ponto de vista prático, significava que cada país buscava decidir de forma individual suas próprias políticas econômicas e sociais e proteger econômica e militarmente suas fronteiras. Vou voltar aqui a esse aspecto importante. Então, essa consolidação espacial do Estado, a figura do Estado, ela vem com as ideias de território, fronteiras, soberania, ou seja, ele tinha o poder de decidir. Do ponto de vista prático, o significado cada vez podia decidir de forma individual as suas políticas econômicas, sociais, e ainda proteger econômica e militarmente suas fronteiras. A soberania interna significava que a superioridade do poder estatal em face sobre os cidadãos, grupos de cidadãos, e a sociedade dentro do território nacional. E a externa representava a insubmissão nacional a qualquer gerência externa, exceto quando a escolha livremente obriga-se a tanto. Havia um acordo, havia uma situação de... Um minuto, por favor. Então, eu gostaria de fazer um destaque aqui importante para que vocês se recordem desses aspectos. Soberania interna era o poder estatal sobre as pessoas, sobre os grupos de pessoas dentro do território nacional. E soberania externa representava não aceitar a influência externa, não aceitava qualquer influência externa, qualquer ingerência, a não ser que você tenha perdido
uma guerra e se submete a isso, ou que você tenha assinado pactos, acordos, para poder aceitar essa ingerência. Tá? Muito bem. O Estado-nação assentado não significava, contudo, que as fronteiras nacionais estavam a salvo de ameaças militares. Ao contrário, ao Estado firmou um período de grande beligerância. Houve muito conflito, muita guerra. Isso apenas fez aumentar a necessidade dos poderes estatais a reforçar a busca de uma identidade nacional. Então, aos que chegaram há pouco, não esqueçam de colocar presença no chat do tópico 12. Vou fazer a chamada por lá. Então, continuando. Escrevendo logo após o final da Primeira Grande Guerra Mundial, o jurista alsaciano Carré de Malberg afirmava que, de 1871 até 1914, o mundo teve que viver uma crescente ameaça de hegemonia alemã, poder bélico alemão, ante o perigo de agressão ou avassalamento. A tarefa dos Estados ameaçados foi, sobretudo, de defesa e preservação nacional, o que implicava necessariamente uma forte organização do poder do Estado, poder de cada Estado. Então, os Estados tinham que se proteger da ameaça alemã. Então, eles voltaram a sua produção, sua economia para a produção de armas, né? A fabricação de armas. Assim, uma Europa militarizada e sempre disposta a entrar em guerra. O conceito de Estado se havia desenvolvido principalmente no sentido das ideias de força, né, potestade, também, por conseguinte, de domínio sobre os membros individuais do coletivo nacional. Carré de Malberg, nesse mesmo escrito, suspirava aliviado com a derrota do imperialismo alemão, ao ponto de declarar que hoje a ameaça alemã se dissipou. Os Estados que empreenderam a guerra da libertação combateram em nome das ideias da liberdade, justiça e o direito dos seus povos. Na relação dos Estados com seus povos, regimes de força, né, eles aparecem proscritos. O prognóstico revelou equivocado. Malberg não viveu para presenciar, porém, em pleno retorno da beligerância. O que aconteceu? Você tem aqui a Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 19, e você vai ter o retorno da beligerância, o retorno da guerra, 39 a 45. Né? A Sociedade das Nações, instituídas em 1919 para a manutenção da paz internacional, fracassou e foi dissolvida em 46. Foi incapaz de conter a Segunda Grande Guerra Mundial, preparada por crises políticas e econômicas que convém detalhar. Os principais aspectos estão relacionados às repercussões gerais e o desastroso Tratado de Paz de 19, conhecido como Tratado de Versailles, e a crise econômica de 29, que é a Grande Depressão. Né? E isso vai desencadear um autoritarismo político após 29, a nível mundial. A quebra da Bolsa de Valores em 29, Nova York, praticamente todos os países foram afetados durante os anos que se seguiram. O liberalismo econômico recebia seu mais forte golpe. Encorajados na ideia de que a liberdade da iniciativa, a mão invisível e as leis de mercado regulariam satisfatoriamente a economia, os países capitalistas ocidentais se viram da noite para o dia em enormes dificuldades para restabelecer a normalidade da produção e do comércio. Fortunas haviam sido transformadas em pó. Grandes empresas iam à falência. Investidores perderam tudo o que tinham. Toneladas de lã foram queimadas na Austrália. Café no Brasil e trigo em várias partes do mundo. Sem sombra de dúvidas, as crises econômicas dos anos 30 estiveram na origem de dois fenômenos simultâneos: decidida afirmação da identidade econômica nacional e o florescimento dos regimes ditatoriais do Ocidente. Então, a gente vai compreender como é que, né, e por que surgiram os regimes totalitários e fascistas, nazistas, no período pós-29, né? Por que eles apareceram, cresceram, construíram? Foi exatamente como uma reação a esse caos que aconteceu nesse período. A reação dos governos nacionais não tardou a acontecer. Olha, para combater o estado de calamidade pública, eles foram obrigados a tomar medidas mais drásticas na economia, protegendo a população mais pobre, subsidiando os desempregados, controlando os fluxos de capital,
estabelecendo medidas protecionistas e investindo diretamente como se fossem empresários. Então, o papel do Estado, que antes era a mão invisível, o Estado não intervia, ele teve que meter a mão na massa para poder fazer isto acontecer. Assim, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que era o então presidente, implantou uma série de medidas econômicas conhecidas como New Deal, determinadas a aumentar o nível de emprego, combater os ciclos perversos do mercado e organizar a economia. O início de uma era crescente de intervencionismo estatal na economia. O New Deal, só para um destaque, ele previa, na concepção, grandes obras públicas para empregar a massa que estava sem emprego, estava com fome. Então, tinham grandes frentes de serviço. Então, a ideia das grandes frentes de serviço foi originada do New Deal. E isso depois, mais tarde, também veio para o Brasil nas secas. Antes da Bolsa Família, dos programas governamentais, o que se tinha, o governo implementava, era obras públicas na área de secas e contratava a mão de obra para fazer as frentes de serviço. Tá? Isso até idos de 1994, 93. Aí depois mudou para a Bolsa, para a política de bolsas, como nós estamos hoje. Só um minutinho, por favor. Continuando. Tais medidas deram sentido à afirmação da identidade econômica nacional como uma unidade que se opõe às outras em seus interesses e cuja economia precisa ser protegida das intempéries globais. O protecionismo desses países centrais, os países pobres, viram suas exportações serem reduzidas drasticamente, gerando, em consequência, uma incapacidade de importar e liquidar seus compromissos financeiros internacionais. Aqui no Brasil, só para ter uma perspectiva, nesse período, o café era o carro-chefe da economia brasileira, porque tanto a Europa como a América do Norte, principalmente, consumiam essa bebida. Né? À medida que a crise vem fortemente, eles deixam de importar, eles deixam de comprar o café, porque ele não era uma prioridade. Ele vai passar a ser prioridade depois da guerra. E com isso, também impacta a economia local. Então, se eu não vendo o meu produto, eu não vou ter condições de honrar o compromisso de comprar os produtos importados. Porque a economia também ela tinha uma grande base de importação. A substituição de importações só vai acontecer após essa época. Então, estou querendo dar um destaque, não só para o Brasil, mas você imagina na periferia. Todos os países de terceiro mundo, todos os países que tiveram independência colonial recente, se ressentiram dessa situação. Então, o Estado foi forçado a intervir para poder garantir a segurança social desses países. Num círculo vicioso, tal debilidade forçou os países pobres a contingenciar ainda mais os fluxos financeiros para o exterior. O quadro geral da economia exigia ação estatal e, muitas vezes, fora dos padrões tradicionais da democracia liberal. Os procedimentos legislativos eram, por demais, lentos para fazer frente às necessidades de uma economia combalida. Não por acaso, especialmente em 1930, os governos nacionais passaram as mãos de chefes de Estado de perfil totalitário, aquilo que eu falei há pouco, e permaneceram no poder, em regra, por longos períodos. No caso, exemplo, Portugal, Antônio Oliveira Salazar, de 32 a 68. Espanha, Francisco Franco, 36 a 75. Turquia, Ataturk, de 23 a 38. No Brasil, Vargas, de 30 a 45. No México, Cárdenas, de 34 a 40. Itália, Benedito Mussolini, de 22 a 43. Na União Soviética, Joseph Stalin, de 24 a 53. Na Alemanha, Adolf Hitler, 33 a 45. Então, vemos os exemplos marcantes de governos fortes que receberam grande apoio popular, porque eles estavam no caos e agora buscavam se recuperar. Já nos Estados Unidos, embora não tenha sido um ditador, ele exerceu um governo de grande influência na imposição de posições econômicas intervencionistas, pressionado por todos os meios da Suprema Corte para que tolerasse as novas medidas de caráter antiliberal. Além de ter permanecido 13 anos no poder, ele tinha 3 mandatos. Em síntese, a formação de consciência nacional representava o ápice do nacionalismo,
encontrou nas crises econômicas sua via rápida para a transformação da ideologia autoritária. Então, aqui é para entender que esses países, após a Primeira Grande Guerra Mundial, depois veio a Grande Depressão, né, que a economia estava superdimensionada, como foi uma bolha que estourou, eles ficaram numa situação bastante difícil e levou a população a aderir a essas tábuas de salvação, que não foram tábuas de salvação. Então, dá para entender o que aconteceu à época. Dúvidas? Eu posso prosseguir, gente? Vocês estão calados? Posso contar minha história ainda, né? Ok? Senhores, senhoras, estão aí? Alguém me dá um sinal de vida? Sim, professor. Sim, pode prosseguir. Rafael. Ok, obrigado. Nada. Em frente. Vamos ver se a gente consegue concluir esse capítulo ainda hoje, né? Muito bem. Então, os movimentos de direita souberam vislumbrar as necessidades da democracia e da economia liberal, o campo propício para a propagação das ideias fascistas, os ideais fascistas. Mal tal circunstância não pôde obscurecer outros aspectos importantes do nacionalismo, que não pode ser reduzido ao fascismo. Repercussões do Tratado de Versalhes, em meio a crises econômicas e novas ameaças de guerra, soberanias internas e externas de países, foram colocados em xeque com o ressurgimento do imperialismo alemão. Página trágica da história contemporânea. A ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933 marcou o surgimento de um período de hostilidades nacionalistas sem precedentes. O que é que aconteceu, para a gente entender? Né? Ele vai falar aqui, vou me antecipar. Os alemães, eles se sentiram, com a Primeira Guerra Mundial, eles foram derrotados e humilhados, né? Passaram por uma condição muito difícil. Infelizmente, ao recompor a sua economia, eles vão à vingança, à forra, né? Então, a gente vê agora aqui, olha, o seu partido nacionalista era forte em xenofobia e intolerância racional, né? Seu caminho ao poder foi pavimentado, entre outros fatores, pela insatisfação do povo alemão em relação ao Tratado de Versalhes, aquele tratado da Primeira Guerra, que selaram o fim da Primeira Guerra Mundial. Nele, os alemães foram obrigados a fazer enormes concessões, como derrotados, incluindo perda de territórios, pagamento de indenizações por civis mortos e feridos, entrega de grandes quantidades de armas, aviões e trens, além de serem forçados a fazer renúncias comerciais e comprometiam sua capacidade econômica por vários anos. Os vencedores, em particular a França, pretendiam com o acordo não apenas remediar os danos causados, mas impedir que a Alemanha voltasse a ser uma potência econômica e militar. Os derrotados sequer foram convidados a participar das reuniões que deliberaram os termos de acordo, sendo forçados a assinar um documento pronto e indiscutível. Winston Churchill se referiu ao episódio. A chamada República de Weimar, nós falamos dessa República de Weimar na aula passada, dos conceitos de direito econômico, né? Ela se iniciara no fim da Primeira Guerra Mundial e pusera ao fim no Segundo Reich alemão. Havia sossobrado no meio do desemprego, a maior inflação que se tem notícia do século XX. Em intervalo de um ano, cada dólar passou a valer 9 mil, de 9 mil a 1 bilhão de marcos. Olha a diferença de 6, a diferença de 3 zeros, né? Praticamente 6 zeros. Então, é impensável. Nesse contexto, a crise econômica profunda e de insatisfação popular é de poder compreender o inusitado sucesso das teorias racistas e da dominação territorial que levaram Hitler a inaugurar o terceiro Reich, via democrática. A população concordava com a pregação de Hitler, segundo o qual o Tratado de Versalhes havia sido profundamente injusto e humilhante para os alemães. O fim da Primeira Guerra foi um estupim para a Segunda, 20 anos mais tarde. De fato, Hitler deu vazão ao espírito da revanche dos alemães ao retomar as invasões dos países vizinhos e rivais históricos a partir de 1939, desencadeando a Segunda Grande Guerra Mundial. Novamente, os países europeus iriam colocar em disputa suas aspirações territoriais, políticas e econômicas, envolvendo também o Japão, a China e os Estados Unidos, e alguns países latino-americanos, como o Brasil.
A experiência de duas guerras sucessivas de dimensões planetárias foi, contudo, trágica demais. Um saldo de pelo menos 60 milhões de mortos entre civis e militares moldou a mentalidade de gerações futuras de europeus. A nova derrota alemã e a vitória das forças aliadas significaram um marco histórico das importantes mudanças no jogo político internacional. Primeiro, representou a confirmação do deslocamento do poderio econômico, político e militar da Europa para os Estados Unidos, que encontraria a rival por 4 décadas seguintes com a União Soviética. Durante a Guerra Fria, segundo momento, demonstrou que os limites de Estado-nação, o conceito por demais individualista da ação estatal, para que se fosse capaz para prevenir guerras. Terceiro, deu origem a um novo esforço de cooperação internacional para impedir o horror genocida das guerras e inaugurou um novo período de cronologia de relações internacionais. Então, a Segunda Grande Guerra, ela traz esses 3 aspectos que a gente vai avançar. Nessa nova fase, a soberania nacional e os excessos nacionalistas passariam a ser relativizados. Segunda fase, o Estado e as instituições intergovernamentais. O modelo atual de relações entre Estados começou a ser estruturado com o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi o início de uma nova era no conceito de Estado e de suas características elementares. Para temperar os conflitos entre os interesses dos países, criaram organizações multilaterais de caráter intergovernamental, como a ONU, o FMI, o GATT, o Banco Mundial, os tribunais internacionais. São elementos-chave na compreensão dos novos padrões de relacionamento entre os países. O que caracteriza essas relações intergovernamentais é a existência de tratados internacionais em que os países se submetem às regras que eles próprios firmaram. Numa relação intergovernamental, um país só se submete àquilo que julgar favorável aos seus interesses num dado momento. Ele só assina um tratado se o conteúdo lhe for conveniente. Portanto, em matéria de relações intergovernamentais, qualquer ação depende do prévio acordo entre países. Toda inovação, toda a criação de normas depende desse acordo. Órgãos multilaterais criados sob o modelo intergovernamental têm limitada capacidade de deliberação em relação aos seus Estados-membros. Quando comparado ao modelo de relações supranacionais, em que os Estados delegam competência a um ou mais organismos externos, com competência para decidir e legislar, mesmo contra a vontade individual de um Estado-membro. O modelo de relações intergovernamentais pode parecer tímido, mas representou seguramente uma transformação significativa na evolução do Estado-nação. Na realidade, o Estado não se sustentava mais como um ente de autonomia e soberanias absolutas. Organizações internacionais vieram a relativizar esses atributos, criando mecanismos jurídicos e políticos para negociações pacíficas entre países com interesses conflitantes. Os principais engenheiros dessa nova estrutura foram os americanos e a Europa. O primeiro por sua posição privilegiada ao final da guerra e a segunda pela necessidade evidente de prevenir a repetição de confrontos por décadas anteriores. À medida que a guerra terminava, os Estados Unidos tinham cerca de metade da riqueza do mundo e era o maior poder militar, gozando de uma segurança sem precedentes. Também não tinham inimigos por perto, dominavam ambos os oceanos, assim como as regiões mais ricas e mais desenvolvidas por todos os mares, e controlavam a maioria das reservas energéticas mundiais e outros recursos críticos. Os americanos haviam muito, eram um poder industrial líder no mundo. A guerra prejudicou duramente todos os outros, enquanto nos Estados Unidos, singularmente imunes a essa devastação, a produção se desenvolveu quase quadriplicando em escala. Aumentou 4 vezes. Essa posição dos americanos, no contexto pós-guerra, permitiu que exercesse um papel de liderança no planejamento e na organização da economia mundial, que precisava ser reformulada. Como costuma acontecer na história, as lideranças políticas e econômicas são aquelas que conseguem imprimir sua vontade nos momentos mais decisivos, seja pelo poderio de fato, seja pela capacidade de antever as oportunidades que se apresentam. Os americanos não impuseram pela força as novas regras do jogo, mas foram capazes de dar a elas contornos que lhe favoreceram amplamente nos anos que se seguiram. A nova configuração começou a adquirir suas feições atuais com a série de conferência de Bretton Woods, em 1944, quase um ano antes do final da Grande Guerra Mundial. Nessa reunião, que contou com a participação dos representantes de mais de 40 países, 30 foram lançadas as bases de um novo capitalismo, que, se parte persiste até hoje, ele se decidiu a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional para a Reconstrução do Mundo, BIRD, ou Banco Mundial,
Esses dois organismos multilaterais tornaram-se os principais supridores de recursos financeiros dos países em dificuldades substanciais. Então, no uso do seu poder. Um minuto, por favor. No uso de seu poder, acabaram se tornando instrumentos de interferência nas políticas econômicas nos países tomadores de empréstimos. Blocos econômicos fazem parte desse contexto de relações intergovernamentais, apenas excepcionalmente adquirem feições supranacionais. Possuem diversos graus de integração econômica, como, evidentemente, nas decisões que se engajam nos acordos de integração regional, não são mais exclusivamente dependentes do sistema democrático de representatividade eleitoral. Sua soberania não é absoluta. As instituições internacionais interferem na vida dos países de várias maneiras. Essa nova conformação de relações internacionais é o cenário institucional que nos permite entender a importância da relativação de certos conceitos jurídicos e políticos estabelecidos, como Estado-nação, soberania e autonomia nacional. A relativização da soberania, porém, não pode ser vista como um processo contínuo e insofismável. A própria Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, adotados em 74 pela ONU, registra no artigo 22º, todo Estado exerce livremente plena a permanente soberania, inclusive posse, uso e disposição de toda a sua riqueza, recursos naturais e atividades econômicas. Todo Estado tem o direito de regulamentar e exercer autoridade sobre os investimentos estrangeiros, dentro de sua jurisdição nacional, em relação às suas leis, regulamentos e prioridades nacionais. Nenhum Estado deverá ser obrigado a outorgar tratamento preferencial a investimento estrangeiro. Ao contrário, claro que tais disposições e princípios encontram-se muito distanciados da realidade na prática. Você hoje tem países, por exemplo, a Argentina está com chineses lá dentro, a Venezuela também, Cuba também. Tá? Então, alguns lugares, nós estamos também estão comprando muita coisa aqui dentro. Tá? Então, são coisas que a gente tem que ficar acompanhando para entendimento. A Carta dos Direitos e Deveres Econômicos entra em choque com as questões cotidianas da dinâmica do comércio internacional apresenta. Além disso, vamos ver lá na frente, os países ricos apresentam reservas, né? As declarações mais polêmicas dos documentos da ONU. Não há dúvida alguma que o impacto dessas transformações exerceram sobre o conceito de soberania, mas também convém que não sejamos interpretados de modo ingênuo. Os países têm perdido sua soberania por força dos fatos, mas isso não quer dizer que eles não lutem permanentemente pelo privilégio de ditarem seus próprios rumos econômicos e políticos. Em outras palavras, a disseminação da ideia de soberania hoje é enfraquecida, não deve conduzir à conclusão que ela não é fortemente desejada pelos países. Luta-se sabidamente pela soberania no cenário internacional. Os países que conseguem diagnosticar com maior nitidez as formas de lidar com o fato inescondível de sua revitalização são os que conseguem tirar o maior proveito das circunstâncias. Mas seu objetivo final é de preservar ao máximo sua soberania. Esse quadro e as necessidades que origina traz à tona um debate extremamente difícil de conduzir no estudo do direito, mas que não é absolutamente novo. Se é verdade que fatos sociais e econômicos interferem no conceito jurídico, como devemos encarar o próprio direito positivo? Devemos nos curvar às pressões econômicas e políticas internacionais e ignorar o texto legal? Ou, ao contrário, devemos classificar como contra-legem, né, qualquer alternativa de interpretar o texto positivo de forma consentânea com a realidade? O assunto será debatido no capítulo à frente. A terceira fase, o Estado e as instituições supranacionais. Ela é o resultado da evolução das relações intergovernamentais que em diversos países alcançaram status de relações supranacionais. Elas envolvem decisões tomadas pelos países individualmente, mas por órgãos criados, tratados intergovernamentalmente, e têm poder de regular matérias em todos os países, mesmo que algum deles não queira. A União Europeia, a atual denominação da Comunidade Econômica Europeia, que começou a ser criada a partir do Tratado de Paris em 1951 e de Roma em 57, é o principal exemplo concreto dessas relações de
supranacionalidade. E hoje você já vê a saída da Inglaterra, né? O primeiro país que está saindo dessa comunidade. Ela congrega 28 membros, constituindo um bloco regional mais desenvolvido hoje existente. A partir de 2002, alcançou o estado de unificação monetária para a grande maioria dos seus 15 Estados-membros. A tendência de formação de blocos econômicos vem se manifestando há pelo menos 5 décadas. Com isso, mudam também alguns conceitos tradicionais como Estado, soberania e política econômica. Conclusão. Em síntese, o Estado-nação é aquele que prompoderou até a Segunda Grande Guerra, caracterizando por forte nacionalismo e por um conceito de soberania muito pronunciado, fonte de muitos conflitos econômicos e políticos que acabaram em guerras, resolvendo-se em guerras. O aprofundamento das relações intermonetárias foi um ajuste necessário para reduzir o impacto do conflito dos interesses e levou, após a Segunda Grande Guerra, ao desenvolvimento desses organismos já mencionados. Finalmente, chegamos ao momento que os países consideram insuficientes as relações intergovernamentais para alguns assuntos e passaram para o plano de relações supranacionais. É o caso da União Europeia, em alto grau de efetividade, a União Monetária e Econômica da África Ocidental, a Comunidade Econômica e Monetária da África Central, a Comunidade Andina, como resultados práticos anteriores às promessas contidas nos respectivos tratados. Na sua reforma mais elaborada, os blocos econômicos são caracterizados como relações supranacionais. Vamos falar isso mais à frente. Então, aqui tem uma relação de referências bibliográficas que ele aponta, o autor, né? Aqui umas notas também relativas ao que a gente comentou. Então, eu faço aqui, vamos fazer um comentário desse material. Então, o que é que nós estamos colocando aqui a essa questão? O direito econômico, nós vimos que há uma mudança forte ao longo do tempo, né? A conjunção de normas que vão insurgindo desde o feudalismo, aí você tem o mercantilismo, tem o início do próprio capital, você tem a estruturação das nações lá do século XVII, com a própria França sendo modelo, a separação dos poderes, né? Ou seja, a justiça, o legislativo, o executivo, tudo antes era conjunto, e isso vai desencadeando novas regras. O Estado absorve uma figura nova a partir da Primeira Grande Guerra Mundial. Nós vimos a Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã, quanto ela prevaleceu. Depois, há uma reação temporal à condição caótica que os países adviram da Primeira Guerra Mundial. Eles novamente crescem e gera a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí foram colocados 60 milhões de pessoas que foram afetadas pela Segunda Grande Guerra Mundial, destruindo a Europa, parte da Ásia. Há uma recomposição desses países, decorrem de 50 para 2020, são 70 anos que se passaram, e nós estamos vendo novamente a Alemanha na frente, o Japão na frente, a Itália na frente, a França na frente, a Inglaterra. Esses países conseguiram se recuperar. O movimento que antes era totalmente estatizante, ele foi se privatizando ações que ele teve que realizar, e tudo isso perpassa por um conjunto de normas e que o direito econômico vai unir-se a outras áreas do conhecimento jurídico, né? Direito comercial, industrial, civil, penal, enfim, uma série de outros. E a figura do direito econômico está também relacionada ao constitucional e à própria conjunção dessas áreas. Eu gostaria de deixar aqui para a gente fazer alguns comentários, algumas dúvidas. Então, essa primeira parte a gente conclui e queria ouvir vocês. Professor, aqui é o Marcelo. Eu gostaria de fazer algumas dúvidas a respeito da atividade que você botou na plataforma sobre infrações e penalidades da ordem econômica. Sim, vamos fazer assim, me dá 2 minutinhos, vamos separar para a gente não, senão a gente vai, então vamos dar 2 minutinhos, a gente esgota esse conteúdo aqui,
e volta para a atividade. Então, a gente tem 10 minutos ainda de tempo em aula, tá bom? Pode ser assim? Tá? Ok. Combinado? A gente volta assim. Então, eu queria esgotar aqui esse texto. Ele é um histórico, né, da origem do Estado, para a gente compreender a nossa realidade e as repercussões que nós vamos ter do estudo do direito econômico. Então, vocês tiveram a noção, vou chamar de noção da economia, né, tanto dos fatos da economia, da origem da economia, algumas escolas, história do pensamento econômico. Nós tivemos falando sobre microeconomia, as relações da microeconomia, da macroeconomia, e agora vamos falar um pouquinho sobre, também nessa segunda parte, a questão do direito econômico. O direito econômico ele não está isolado, ele trabalha de uma forma chamada, é um termo de parceria, né? Você vai se juntando com outras áreas. Então, eu não posso dissociar, por exemplo, uma relação comercial. Nós estamos vendo agora, recentemente, o Brasil, juntamente com o Mercosul, a relação supranacional na América Latina é o Mercosul com seus países membros. E havia uma negociação de 20 anos, né, em andamento, e que culminou com a assinatura no ano passado. Não sei se vocês acompanharam isso. Houve assinatura, porém ela não se tornou ainda efetiva, porque após a assinatura, cada país membro dos blocos, teria que fazer a sua ratificação nos seus respectivos congressos. Então, o Congresso brasileiro vai concordar com os termos da negociação. Lá do outro lado, a França, a Itália, a Inglaterra, cada país vai passar também por seus congressos, especificamente, para que eles chancelem esse acordo. Aí o acordo entra em vigor, né? O acordo parte para a sua prática. E essas relações comerciais, elas respeitam a peculiaridade, a especificidade de cada país, no âmbito também das relações comerciais de âmbito mundial. Então, eu vou vender um produto em determinado local e, de contraparte, eu vou aceitar que ele venda, né? Eu vou importar como contrapartida a origem, certo? Então, essas relações todas, elas são normas de direito internacional, de direito constitucional, de direito comercial, questões de ordem industrial, questões de ordem tributária. Então, vocês veem a magnitude e a complexidade que se reveste isso, e acaba o direito econômico também interagindo e contribuindo e participando desse processo. Eu não vou assumir, como o próprio autor coloca, nós não podemos assumir como se fôssemos únicos, independentes, uníssonos. Não, nós participamos de uma engrenagem, né? Essa engrenagem envolve todos, certo? E aí tem a figura desse direito participante. Eu queria ouvir algum comentário, eu posso dizer, está concluída essa etapa, eu posso partir para outra etapa para dar a explicação da tarefa? Vocês me perguntam, o que é que vocês dizem? Ok? Pode falar da tarefa, professor. Tá, então eu estou esgotando, essa aqui é uma fase de histórias, é um material bem interessante, vou deixar, já está lá no nosso, está lá na plataforma, e eu já vou preparar para a próxima semana, vocês até veem anteriormente. A ideia da tarefa é mostrar a legislação que é o carro-chefe, né, nossa legislação brasileira, a ordem econômica, então, sua estrutura de acompanhamento, existe um órgão criado para fazer o papel e suas competências claras, ali acho que vocês observaram. Então, na medida que há as ocorrências, os ilícitos que estão apontados, né, você vai incorrer nas penalidades que estão também depois a seguir. Então, do artigo 36 ao artigo 45. A ideia é que vocês colocassem a compreensão do que está ali, em termos de ilícitos, penalidades, e colocar, se possível, um exemplo. Tá? Então, nós podemos colocar aqui, como eu acho que comentando com vocês na aula passada, ou foi com a outra turma, não me recordo. Nós tínhamos exemplos de sentenças, questões aconteceu um problema com o posto de gasolina tal, ele misturou água com combustível. Aí foi a Agência Nacional, que é o órgão controlador, e lacrou o posto e aplicou uma multa. Estou dando como exemplo.
Ah, o banco X foi autuado porque estava fazendo venda casada. O que é isso, professor? Não, ele estava dando um empréstimo desde que você fizesse o seguro com ele e o cartão de crédito abrisse a conta. Uma série de coisas casadas, e a legislação proíbe. Mas todo mundo acaba fazendo, algumas pessoas concordam em fazê-lo, porque buscam o financiamento. Por exemplo, eu vou querer financiar um imóvel. O banco diz, não, eu financio, você tem renda. Mas em contrapartida, você vai abrir sua conta, transferir a sua conta para cá, vai usar meu cartão de crédito, a minha bandeira, e eu vou conseguir baixar a taxa de juros para pagar uma prestação menor. Então, houve aí um entendimento entre as partes. Né? Eu estou dando como exemplo. E assim pode surgir outras situações. É mais fácil a gente apresentar isso quando se trata de relação de consumo. Né? Mas tem outras relações aí que a gente pode ser que os direitos sejam houve a unificação de empresas que vão acabar criando um controle sobre o mercado. Aí o órgão de controle não permite. Houve uma tentativa de chocolate, uns 2 anos atrás. Né? Ah, mas você tem a Ambev refrigerante e bebidas alcoólicas. Então, eles dominam mais da metade do mercado. E assim a gente vai colocando a situação, o que é que você vê daquele diploma legal, que você compreende, ó, eu entendi dessa questão aqui, isto. E eu colocaria isto como exemplo. Compreenderam? Dúvidas? Professor, Não, pode prosseguir. professor, é porque quando eu abri aquela lei, tem muitas e muitas exceções, tipo, tem muitas alíneas dentro de inciso que está dentro dos parágrafos, e aí torna-se uma leitura muito chata de se entender, sabe? Não, mas eu peguei Não, eu entendi a sua posição, mas eu peguei e fiz uma segmentação. Pedi que vocês trabalhassem do artigo 36 ao 45. O 36 é que lista quais são os itens que são passíveis, são considerados ilícitos. Salvo engano, logo em seguida tem um outro artigo que cita as penalidades. Só isso. Vocês destaquem esses dois. A ideia desse contexto do 36 ao 45 é identificar quais são os ilícitos de ordem econômica e quais são as suas penalidades. E colocar um exemplo, se possível. Se você não colocar exemplo, eu não vou diminuir. Eu acho que o exemplo favorece a você identificar, favorece a você visualizar aquela situação. Vai se lembrar dela posteriormente. Ok, então. Eu sei que é trabalhoso, gente, mas é o direito econômico. Se a gente não vê a peça de ordem econômica, vocês amanhã vão dizer, ele nem mostrou a peça de ordem econômica, nós não tivemos nem oportunidade de suscitar uma dúvida. Então, nós temos que ver essa peça de ordem econômica. E vocês vão, de certa forma, poderão trabalhar com ela, sim ou não, lá no futuro. Ela é muito, como eu coloquei, ela está muito correlacionada a consumo, né? As regras de consumo, né? De um lado ou de outro. Mas tem outras vertentes, tributos também, questões tributárias. Tá? Vamos admitir aqui uma situação que eu vou colocar um exemplo. A norma do IPTU, vocês podem até olhar isso depois, Imposto Predial Territorial Urbano, coloca que a figura do município, ele só poderá cobrar o IPTU se ele oferir serviços, ele oferir vantagens ao morador. Que vantagens e serviços seriam esses? Ele teria que ter uma rua asfaltada, ele teria que ter a rua iluminação pública, ele teria que ter próximo ali, na próxima quadra, equipamento de saúde, equipamento público de saúde, equipamento público de escolas, de comércio, acesso a transporte. Então, ele teria que ter uma série de serviços, né, disponíveis para que ele vá contribuir proporcionalmente ao seu benefício. E esse benefício ele é calculado pelo valor de mercado. Então, logicamente, se eu não tenho benefício nenhum, eu estou sendo cobrado indevidamente. E o valor que vai ser avaliado no meu imóvel, ele vai ser menor, porque eu não tenho esses benefícios que eu citei agora. Então, o que é que eu estou querendo falar? Então, um imóvel rural,
lá dentro da cidade, mas ele está considerado como área rural. Então, não cabe cobrar IPTU. Se eu tiver uma cobrança, eu vou entrar em juízo, vou entrar uma reclamação administrativa inicialmente, depois posso inferir judicialmente que aquela cobrança é improcedente. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não, professor. Todos colocaram o nome lá no chat, como eu pedi? Sim, eu coloquei. Sim. Tá, eu vou considerar por aqui, viu? Frequência, não deixem de fazer, que a frequência vai ser, eu vou verificar por aqui. Então, grato pela participação de todos e nos vemos na próxima semana. Combinado?